E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, vamos à videoaula da semana. Galera, vamos falar então da hidrografia europeia e aí vamos entender quais são os principais rios e os seus destaques, ok? A gente começa mostrando um mapa aí da hidrografia europeia em linhas gerais. Claro que tem muito mais rio do que isso, né? Mas a gente pode perceber aqui alguns rios importantes que a gente vai estudar, como por exemplo, o rio Reno, o rio Danúbio, o rio Volga, o Tâmisa, o Tejo, o Sena, entre outros, ok? Começando então, os rios europeus são de grande importância econômica, política e cultural para o continente. Quando a gente pensa em recursos hídricos, a gente tem que imaginar o seguinte: o potencial hídrico de um lugar, ele pode ser aproveitado sob várias perspectivas, como por exemplo, abastecimento, hidroeletricidade, navegação, como potencial de irrigação, como potencial pesqueiro. No caso da Europa, esses rios são importantes do ponto de vista do abastecimento, uma vez que grandes cidades e importantes cidades surgem na margem de rios e algumas em função da presença do rio mesmo. E depois o potencial associado a transporte, a navegação, porque na medida em que a Europa começava a se industrializar, em uma época que não se tinham grandes disponibilidades de recursos de transportes terrestres, esses rios serviam como vias de escoamento de produção, de matéria-prima, essa coisa toda, certo? Mas continuando aí, ó, apesar do tamanho modesto do conjunto dos seus rios, eles desempenharam e desempenham importante papel na economia europeia. E alguns potencial só turístico mesmo, tá? Mais via de transporte, como eu falei, produção energética. Vamos a alguns destaques. Por exemplo, o rio Reno. Eu coloquei aqui para vocês o mapa de onde sai e para onde vai o rio Reno. Esse rio ele é muito importante, sobretudo na navegação comercial. Por quê? Porque ele deságua lá no porto de Roterdã, na Holanda. E esse porto aqui, turma, é o porto mais movimentado no mundo, ok? Lá no litoral holandês. Mas ele cruza, por exemplo, uma região industrial fantástica da Alemanha. E talvez isso torne esse rio tão importante, por cruzar o chamado Vale do Rio Reno-Ruhr, vou falar do Rio Ruhr já já, ou Ruhr, né, falando em português mesmo. E esse vale é um vale de extrema produção industrial, é a região mais industrializada da Europa. Como a Alemanha, nessa altura, não tem saída para o mar, o rio é o ponto de ligação entre o porto de Roterdã, na Holanda, e a área de produção. Daí a importância dele. Mas também posso falar que este porto é interligado no litoral holandês aos principais eixos ferroviários e rodoviários europeus, além desse eixo hidroviário aqui. A extensão do rio Reno é de 1.233 quilômetros da nascente à foz, ok? Aqui é uma imagenzinha do rio Reno para vocês entenderem. Mas rio é rio, né? Não tem muito o que mostrar de imagem de rio, não. Em que pese eu ter colocado a imagem de cada um deles para vocês verem aí. O Ruhr, como eu falei, é um rio que tem conexão com o rio Reno, que também passa em região industrial. Esse rio Ruhr é menorzinho, ele tem 219 km de extensão. Ele cruza basicamente a Alemanha, embora ele não nasça na Alemanha. Ele apresenta no vale dele as maiores reservas de carvão mineral da Europa Central. E aí este carvão mineral foi muito importante no desenvolvimento urbano e industrial na Alemanha em especial, entendendo que a junção da bacia do Reno com a bacia do Ruhr é que passa em região industrial importante da Alemanha, como Bochum, Eschen, Dortmund, Duisburg e assim por diante, como vocês estão vendo aí. Ok?
Próximo rio de importância é o rio Volga. O rio Volga, já de cara dá para ver que ele é o rio mais extenso da Europa. Ele é o maior rio europeu. Ele corta território russo, deságua lá no Mar Cáspio, lá na região do Cáucaso. A gente estudou na aula passada a região do Cáucaso, a etnia que domina a região do Cáucaso, que são os eslavos e tal. Esse rio Volga, então, é o maior rio europeu. O potencial que ele apresenta é para energia hidrelétrica. Eu tenho que dizer também que ele é navegável durante algum tempo. Por quê? Por estar na Rússia, o inverno russo é muito rígido e é muito comum esse rio congelar. Mas em alguns trechos e em algum tempo ele é navegável sim. Além dessa importância econômica, o rio Volga é muito importante para a cultura russa. Ele é cantado em prosa e verso nas músicas folclóricas locais e também posso dizer que ele apresenta um certo potencial turístico, ok? Justamente por esse vínculo cultural aí com a região. Rio Danúbio. Rio Danúbio ele é o segundo mais extenso rio europeu, tem 2.850 quilômetros de extensão. Esse já corta alguns países, passa por importantes capitais europeias, como Viena, na Áustria, Budapeste, na Hungria, Belgrado, na Sérvia. A bacia do rio Danúbio vai cortar Alemanha, Eslováquia, Croácia, Moldávia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Ele vai desaguar lá no Mar Negro, certo? Também na região caucasiana, o Mar Cáspio está do outro lado. Este Mar Negro, importante reserva de petróleo para a humanidade, assim como o Mar Cáspio para o futuro. O fato é que o rio Danúbio ele tem como grande potencial o fato dele ser navegável. Tá certo? Tá a imagenzinha do rio Danúbio aí, mapinha dele. Tem ainda, galera, outros rios que merecem algum destaque, mas do ponto de vista local, regional. Como, por exemplo, o rio Tâmisa. O rio Tâmisa é o rio que corta a capital inglesa, Londres. É o maior e principal rio da Inglaterra. Vamos lembrar que a Inglaterra está na ilha da Grã-Bretanha, então é uma ilha, né? Ele no passado foi muito importante na rota comercial, sobretudo na época do começo da industrialização inglesa, também lugar por onde se transportava matéria-prima. E o rio Tâmisa chama a atenção, e geralmente quando fala-se nele nos vestibulares relaciona-se a isso, o fato de que ele passou por um intenso processo de despoluição e hoje esse rio é referência no mundo no que se refere à política ambiental de preservação, proteção do rio e recuperação do rio, essa é a palavra, em relação ao fato de que ele passa em uma área urbana de quase 10 milhões de habitantes. Certo? É um exemplo a ser seguido. Na mesma linha aí tem o rio Sena. O rio Sena é o que corta a capital francesa, corta Paris, tem 776 quilômetros de extensão. É um rio muito importante para o turismo, mas tem uma certa relevância para a navegação, sobretudo de embarcações de médio e pequeno porte. Aí a navegação local, né? Ele deságua no Canal da Mancha, lá próximo da fronteira marítima da França com a Inglaterra. Ele é o rio que corta Paris, como eu falei, passa do lado da Torre Eiffel, que é uma imagem muito bonita de onde esse rio passa. Rio Sena, França, ok? Aí vem o Rio Pó. O Rio Pó ele está no norte da Itália, ele corta o norte da Itália, tem uma extensão de 652 quilômetros. É o maior rio italiano, é o mais importante, por quê? Porque ele passa no tripé Gênova, Milão, Turim, que está na região lá da Lombardia, no norte da Itália, e é a região mais industrializada. Consequentemente, para tudo aquilo que a industrialização é importante, esse rio vai ser também. Fornece água, é via de escoamento, certo? Rio Pó, Itália. Aí tem o Rio Tejo. O Rio Tejo ele vai cortar um pedacinho da Espanha e, em especial, Portugal. E lá em Portugal
ele deságua no Oceano Atlântico. Bom, galera, o Rio Tejo, em Lisboa, na capital portuguesa, ele chega a ser um ponto turístico, tá? Por vários aspectos, mas sobretudo pela questão histórica. Por exemplo, o Cabral, quando ele, por assim dizer, encontrou o Brasil, né? Fala-se que ele descobriu o Brasil, mas já tinha índio por aqui. O Cabral não saiu do litoral atlântico, ele saiu do Rio Tejo. E aí o Tejo, de onde ele saiu, está muito próximo do mar, e aí pegou o caminho do mar e foi embora. Aqui é uma das maiores pontes suspensas da Europa. Essa ponte liga Lisboa a Almada, que ao fundo é Almada, que é uma cidade ali na região metropolitana de Lisboa. E é muito comum no Rio Tejo você ver essas embarcações de turistas para lá e para cá o tempo inteiro. Então, tem um potencial turístico importante, ok? Eu pontuei alguns outros rios que o livro não cita, mas só para vocês perceberem que a questão hídrica europeia ela vai bem além. E além dos que eu pontuei também, existem outros rios de importância local, principalmente. Aí eu coloquei aqui, ó, Rio Elba. Rio Elba tem 1.112 km de extensão, é um rio muito extenso para o padrão europeu. Vamos lembrar que na Europa tem duas características que diferenciam a questão hídrica em relação ao Brasil, por exemplo. A primeira é um continente pequeno, consequentemente os rios não vão ser de grande extensão, como o Rio Amazonas, como o Rio São Francisco. A segunda, se o continente é pequeno e fragmentado em países, dificilmente um rio vai ser como o Rio Pó, que corta um país só. Geralmente eles vão cortar vários países. Mas vamos lá, ó. O Rio Elba, ele é o rio que está na fronteira do que antes era a Alemanha Oriental e Ocidental. Hoje é só a Alemanha mesmo, né? Mas ele chega lá na República Tcheca. É um rio importante para esse lado mais oriental da Europa. É via importante para o comércio, porque ele liga as principais cidades locais, incluindo cidades alemãs, a Praga, capital da República Tcheca, e Berlim. Ele suporta barcos de grande porte, tá? E além disso, existem barragens ao longo do rio que ajudam no controle de inundações. Aqui está meio pequenininho para ver, né? Mas eu digo que esse lado de cá é a Alemanha, aqui é a Polônia, aqui é a República Tcheca, ok? Outro rio também importante do ponto de vista local e bem extenso é o rio Loire. O rio Loire, também chamado de Liger em português, é o maior rio da França. Esse rio atravessa a França de leste a oeste do país. Ele vai ser importante por quê? Porque ao longo do seu vale, esse rio corta regiões de grande produção de vinhos, queijo, frutas, legumes. Também é turístico pela questão histórica. A extensão aqui, pessoal, é 1012, tá? Tem autor que fala 1112, eu estou dizendo porque está batendo com a de cá, né? Com o Elba. Mas, bom, eu vi 1112 e 1102, né? 1012, é 1102. Enfim, deve ser isso aqui mesmo. Mas continuando, ele é importante também para turismo, porque é uma região histórica, tá certo? Aqui está o mapa, ele nasce aqui, corta a França no sentido oeste-leste, deságua no Atlântico. Tem o rio Ródano. O rio Ródano tem 813 quilômetros de extensão e ele nasce na Suíça, também morre na França, deságua no Mar Mediterrâneo. No caso, o rio Ródano ele corre para o sul, né? Ele deságua no Mar Mediterrâneo, enquanto os outros rios franceses no Oceano Atlântico, no Canal da Mancha. Aqui é o Canal da Mancha. Certo? No caso do rio Ródano, ele é de grande extensão para os padrões europeus, deságua perto do porto de Marseille, na França, que é uma região também de importância histórica. Essa região foi muito utilizada na época do Império Romano, na época da expansão do Império Grego, dos gregos, né, de um modo geral. Era rota de comércio e aí também era via de propagação de costume dos povos que tentavam dominar o lugar, a região toda aí. Atualmente esse rio tem sido usado para usinas hidrelétricas e para navegação, certo?
Galera, não são só esses rios europeus, existem outros rios também, mas esses são pelo menos o que eu considerei serem mais destacáveis. Ok? Então vamos encerrando por aqui. Grande abraço para vocês. Nessa semana a gente tem aula ao vivo. Qualquer dúvida a gente tira lá, tá? Até mais.